Boa noite. Boa noite. Boa noite. E mais uma entrevista com os nossos candidatos de Araraquara, candidatos a deputados pela cidade. Hoje temos aqui Roberto Massafera, 74 anos, tem mais de 30 anos de vida pública, engenheiro civil de formação e agricultor há 35 anos. Em 92, elegeu-se prefeito de Araraquara. Como deputado estadual, elegeu-se pela primeira vez em 2006 pela região central do estado de São Paulo. E tenta agora sua quarta candidatura a estadual pelo PSDB. Boa noite, Massafera, e obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês, para a gente debater os problemas atuais de São Paulo, do Brasil e de Araraquara, né? É um prazer estar aqui com vocês. Muito parabéns à diretoria do Imparcial por essa iniciativa. Acho que hoje o mundo, a mídia social é uma coisa muito importante, então nós estamos hoje no mundo do futuro. Obrigado. Certinho. Uma primeira pergunta que nós fazemos aí a todos os candidatos, você também não pode escapar. Por que o senhor acredita que ainda é a melhor opção de voto do araraquarense? É uma pergunta meio sofisticada, mas eu vou responder simples. Eu trabalhei 35 anos como engenheiro civil e já sou deputado há 12. Eu carrego uma grande experiência na atividade privada e uma grande experiência na atividade pública. Inclusive já fui secretário adjunto de Ciência e Tecnologia. E acho que nós temos obrigação em colaborar com o desenvolvimento, com a organização do nosso país. E mais ainda, num momento como hoje nós vivemos, num momento crucial para a nossa democracia, para a nossa sociedade, para o futuro dos nossos filhos e para o futuro dos nossos netos, eu me sinto na obrigação de deixar de lado meus interesses e continuar prestando um pouco de serviço ao nosso povo, ao nosso público, ao araraquarense e principalmente à região central, que inclui Matão, São Carlos, Ibaté, Américo, Santa Lúcia, Rincão, Nova Europa, Tabatinga, Itápolis, Ibitinga, Gavião, Boa Esperança, enfim, é onde eu trabalho. Eu sou um deputado distrital, trabalho por aqui e ao mesmo tempo influo nas grandes decisões do Estado. Certo. O senhor é favorável ao voto distrital? Eu já sou um deputado fruto do voto distrital, eu sou eleito na região. Eu, para ser eleito deputado, eu preciso de 70 mil votos, mas eu tive 90. Só que dos 70 mil, eu tive 40 em Araraquara, 13 mil em Matão, 7 mil em São Carlos, 5 mil em Américo, 5 mil em Ibaté, ou seja, a região me elege. Eu sou deputado distrital. Certinho. Uma segunda pergunta. Segundo o levantamento, Araraquara é uma das cidades com maior índice de violência contra mulheres. O senhor não acha que caberia um anexo de violência contra mulheres na cidade, já que temos informações que estava tudo certo junto ao TJ para essa instalação e de repente negaram? Não existe aí uma incoerência? Um deputado estadual não pode trabalhar para que esse anexo possa ser instalado aqui em Araraquara? A gente não deve trabalhar, eu trabalho, a gente luta por isso. Nós vivemos um momento muito interessante. Fazem 4 anos que o país está parado. Fazem 4 anos que caiu a arrecadação dos municípios, do Estado e da União. Fazem 4 anos que nós temos déficit. Todos os estados quebrados, só São Paulo que está de pé. Por que São Paulo está de pé? Porque o governador Geraldo Alckmin soube conduzir o Estado. E como que ele soube conduzir bem o Estado? Não fazendo investimento. Então, hoje ele paga em dia professor, hoje se paga em dia militar, paga-se funcionário público, paga-se toda a parte da justiça, toda a parte do Tribunal de Justiça, só que não dá para fazer investimento. Ele cortou os investimentos. Infelizmente.
Nossa, mas corta-se um investimento na questão violência necessária, tão necessária. A violência é uma coisa que é fruto. 16 milhões de pessoas desempregadas, né? Você está desempregado, às vezes você chega em casa, não tem comida, você sai para a rua, passa num bar, toma uma pinga, chega a mulher, te chama a atenção. É fruto do momento que nós vivemos. Quem provocou 16 milhões de desempregados no Brasil? Quem provocou? Está aí. Quem provocou está aí pleiteando ser presidente de novo. Segundo ele, quem causou os milhões de desempregados foi o PSDB. Ele deu uma entrevista, inclusive, no Jornal Nacional. Fazem 4 anos que o país entrou na mais profunda recessão, fruto do roubo, fruto do que assaltaram na Petrobras, no Banco do Brasil, fruto de tudo que se fez. Então, nós pagamos isso. Agora, por que foi deposta a presidente? Ela foi deposta por causa da estrutura. Aí você tem agora as delações premiadas aí, está falando o quê? O poder que o Brasil enfrentou e que foi, de uma certa maneira, pilhado. Alguma pergunta, Augusto? Sua ou da internet? Aqui, por enquanto, da internet ainda não. A senhora falou do desemprego, né? Da falta de investimento no Estado, né? O Pacto Federativo, o senhor acha que isso também influencia nessa dificuldade que os municípios têm de investir? Não, olha, eu me lembro, 1968, são 50 anos atrás, prefeito de Araraquara era o Rômulo Lupe, se elegeu o Rubens Cruz. Naquela época, Araraquara tinha 4 postos de saúde, um posto de saúde e 4 creches. E cada prefeito que vem foi fazendo mais. Nesse espaço, a partir da Constituição de 88, se aumentou a sobrecarga do município. O município é responsável pela saúde, o município é responsável pelo transporte escolar, o município é responsável pela merenda, pelos remédios. E hoje nós temos, quando eu era prefeito, Araraquara tinha 32 creches. Quando eu saí, devia ter 42. Hoje nós temos 64. Cada bairro que vai surgindo, vai se fazendo uma creche, um posto de saúde. Então, enfim, a cidade cresceu e o Pacto Federativo está inadequado. A distribuição das rendas está inadequada ao crescimento da população. Você fala o seguinte, qual é o indicador disso? Em 1968, há 50 anos, metade da população morava no campo, metade morava nas cidades. Ao longo desses anos, 10% da população mora no campo e 90% na cidade. Então nós tivemos uma grande movimentação. Hoje, Araraquara tinha 100 mil habitantes, e tinha, vamos dizer, 50 mil no campo e 50 mil na cidade. Hoje nós temos 200 mil, temos 230 mil, temos 200 mil morando na cidade e 30 mil no campo. Então, você teve uma sobrecarga, né? Ao mesmo tempo o homem do campo veio para a cidade, precisou se qualificar, precisou de educação. Então, ao longo desse tempo, Araraquara, os prefeitos que vieram, Valdemar Destante, Barbieri, cada um fez um esforço grande para, por exemplo, eu era prefeito, começou a mecanização da cana, não podia mais queimar a cana, tinha que cortar. Ao cortar a cana, você põe uma cortadeira que desempregava 100 homens. Uma lavoura com 10 cortadeiras punha 1000 homens na rua. Naquela época nós ficamos assustados. Começamos um plano de requalificação do trabalhador rural. Então, à medida que foi se mecanizando a agricultura, como chegou hoje, 90% mecanizado, o trabalhador rural foi qualificado para operar a colhedeira, para fazer lubrificação, para guiar um caminhão, para guiar uma... Nós tivemos um grande incremento de produção agrícola, de cana, de laranja, com a produtividade aumentando muito e aproveitando a mão de obra, que ficou muito mais qualificada. Então, é isso que nós conseguimos. Agora, hoje o país, não nós,
o país tem 16 milhões de pessoas desempregadas, que precisam ser requalificadas ou para a construção civil, ou para qualquer tipo de atividade que tiver. Falta uma política industrial, uma política agrícola, para a gente determinar como aproveitar esse pessoal. E, aqui tem uma pergunta aqui do Fábio Justo. Será que se der incentivo fiscal para o microempresário, com a redução de impostos, a taxa de desemprego não iria melhorar? Se o senhor for reeleito, o senhor dará esse incentivo para o microempresário? Não sei se é... Bom, eu vou lutar para isso. Né? Mas eu quero só te falar uma coisa, vou te dar um exemplo. Aqui em Araraquara nós devemos ter umas 4, 5 usinas de açúcar e álcool. A cana moída paga no fornecedor mais a usina, produz em média 120 litros de álcool. 1 litro de álcool sai da usina custando menos de R$1. Com o imposto ela vai a 1,10, 1,20. Eles põem esse álcool no caminhão, ele vai para Paulínia, de Paulínia a Petrobras distribui. E de volta do álcool, esse álcool vai a 1,80. De 1,80 aos 2,70 é imposto que o governo cobra, o governo federal que taxa. Né? Muito bom. Mesma coisa o petróleo. Aumenta o preço do petróleo, aumenta o preço da gasolina. Perfeito. Mas não precisa aumentar o imposto. Não sei se eu estou sendo claro. Se você tem o petróleo a $50 o barril e ele vai para 70, se o governo aumentar proporcional aos 50 por 70 o preço do petróleo, você vai aumentar o imposto proporcional, ou seja, além de estar pagando mais pelo petróleo, você está pagando mais imposto. Então o governo poderia muito bem, bom, nós estamos numa atividade econômica aqui, vai aumentar o petróleo, aumenta só o custo do petróleo, mas não aumenta o imposto. Não sei se eu estou tendo claro. Sim. Então, esse governo é um desgoverno do ponto de vista tributário. Então, qualquer que for microempresário, pequeno empresário, que monta seu negócio, ele vai bem enquanto ele é pequeno, enquanto ele não tem todos os encargos. Na hora que ele ganha um pouco de corpo, a hora que ele se fortalece, ele passa a pagar imposto, aí ele não sobrevive mais. Pode ver que a quantidade de pequenas empresas que se abrem, que se fecham. Então, uma pergunta pedindo para fazer também para o senhor. O senhor está falando o custo, né, do combustível que sai daqui, vai para Paulínia, volta. Um dos fatores que faz aumentar são os pedágios, que em São Paulo são os mais caros do Brasil, né? Inclusive, foi dada a concessão agora para 255 aqui, na região aqui de Araraquara, para Jaú, já está sendo construído um novo pedágio ali. E, inclusive, eles vão ter muitos anos ainda para duplicar essa pista. Só que o pedágio já vai começar a cobrar agora, né? Ele não teria que fazer um investimento primeiro para depois começar a cobrar? Aí, um negócio que ele chama a modelagem matemática. Em 1994, o Estado de São Paulo estava quebrado. Tinha muitas estradas, muitas obras totalmente paralisadas. O governador Mário Covas, eleito, ele estudou o assunto e a única maneira de terminar as rodovias, inclusive aqui a Washington Luiz, tudo isso, as obras em andamento aqui em Araraquara, toda vez que o Mário Covas vinha para Araraquara, o Gaeta mostrava para ele o trecho que estava parado aqui em frente de Araraquara, que era a duplicação. E mostrava, e o governador no fim chegou à conclusão que tinha que fazer a concessão para pedagiar. Muito bom. Na hora que você tem uma estrada pronta, o custo do pedágio é só pela manutenção. Sim. É mais ou menos 20% do custo. Quando você pega e tem que fazer a obra, nós no pedágio, nós aqui por Matão, você está pagando o custo da obra, mais a manutenção. Então, essa foi feita em 98, são 20 anos. Nesses 20 anos, nós pagamos não só a manutenção, como pagamos o investimento feito, que foi por isso. Agora que vai vencer a concessão da Triângulo do Sol, aqui de Araraquara até Rio Preto, né, possivelmente as obras já estão feitas. Então o pedágio tem que ser reduzido bastante por causa disso. Né? Muito bom. Então, na hora que for feita uma licitação, tal, vai se levar em conta. Agora,
para fazer a duplicação da SP 255, você tem o trecho de Jaú até o Rio Mogi, de Araraquara, que vai ser duplicado. Né? O trecho urbano de Araraquara já é duplicado. Sim. Mas você tem o trecho de Jaú, Barra Bonita, na direção de Avaré, que também vai ser duplicado. No estudo deles, foi que você tinha maior movimento de Jaú na direção de Barra Bonita e Avaré, Castelo Branco, do que para cá. Então, o trecho que está sendo duplicado em primeiro lugar é lá. E na formatação econômica do governo, que foi feita e da licitação e de quem ganhou, é que já põe o pedágio deles lá para eles fazerem caixa para ir pagando as obras. Eu não concordei com isso. É isso que eu ia perguntar para o senhor. O senhor como deputado, não, né, fez eu alguma como coisa deputado contra? fui contra. Eu discuti com o secretário, eu discuti com o governador de que faça a duplicação e depois passe a cobrar. Eu fui derrotado. Né? Eu era líder da bancada do PSDB, foi uma das razões de que eu deixei de sê-lo. Né? Filo porque quilo. Eu fui contra, discuti isso daí. Duas coisas. Pílula do câncer, que eu discuti pela pílula do câncer, lutamos e provamos que foi boicotado. Foi uma das razões. Segunda razão, o aumento de equiparação salarial para as universidades, para os funcionários mais graduados, que devem ganhar o mesmo teto federal, porque você tem em São Carlos um professor da USP ganhando metade do que ganha um professor da Universidade Federal de São Carlos. Ele sai daqui e vai para lá. Na Unesp, a mesma coisa. Então, ao longo desses anos, é uma injustiça. Eu votei contra e o governo não gostou da história. Então, é a mesma coisa. Tá certo. Ó, a Pamela Broca está perguntando qual a sua principal proposta para o desenvolvimento de Araraquara a respeito do desemprego? O que você poderia fazer, né? Veja, Pamela, você não pode ter uma proposta para Araraquara se você não tem uma proposta para a América, para Matão, para São Carlos, para a nossa região. E você não pode ter uma proposta para a nossa região se você não tem para o Estado. E eu acredito que você não pode ter uma proposta para o Estado se você não tem para o país. Então, muda. A proposta para o Brasil é a mesma para Araraquara. Neste momento crucial da nossa vida, do nosso desemprego, a atividade que mais movimenta a economia, que mais gera mão de obra e que mais gera efeito multiplicador é a construção civil. Então, se você vê nos jornais, nos últimos 4 anos, reduziu-se a metade dos financiamentos da Caixa Econômica Federal. Então, primeiro, a Caixa Econômica Federal deve, obrigatoriamente, aumentar os seus recursos para a construção civil em todo o Brasil, inclusive Araraquara. Então, você está resolvendo de uma forma. Segundo, nós vamos muito bem aqui, você não sente a agrura do todo, porque a agricultura está salvando o país. A agricultura aqui, nós temos o maior polo de produção de açúcar, de álcool do Brasil. Nós temos o maior polo de produção de suco de laranja, entre Cutral e Citrosuco disparado. Né? Então, você tem lavouras de entre safra, que vem a ser milho, soja, amendoim. Então, a nossa região é uma região primorosa. Agora, se você se forma engenheiro hoje, você está desempregado porque não tem obra. Né? Se você se forma médico, tem emprego, porque tem muita doença. E você sabe que o desemprego leva ao alcoolismo, né? Eu chego em casa, não tenho emprego, os filhos passando fome, vou para a rua, venho encher a cara. Ainda chego lá, brigo com a mulher. E a droga? Agora, o governo federal, nesses últimos 12 anos, deveria fiscalizar a nossa fronteira para proibir o tráfico de arma e de droga. Então você tem aqui em São Paulo um fluxo de droga e de arma, onde os narcotráficos têm arma mais poderosa do que a Polícia Civil, a Polícia Militar. E o droga está proliferando no Brasil todo. Então tem que imediatamente fechar as nossas fronteiras, fiscalizar, mas você vê, todo dia está estourando aí boca de fumo, boca de... A proposta é para o Brasil, não adianta São Paulo. E parece que não tem aí muito investimento também
na inteligência da polícia para que se possa fechar fronteiras e Então, correr atrás dessa gente? Quando a gente fala polícia, nós estamos misturando um pouco, né? Veja bem, quem cuida da cidade é a polícia militar, faz o que pode. Sim. Às vezes enfrenta bandido com metralhadora, tudo isso na base do revólver. Quem tem que cuidar da fronteira é o Exército. Sim. O Exército está sem recurso. Ele tem que fiscalizar. O Exército Nacional tem que fiscalizar a fronteira. Tem E não está com as recurso. forças de segurança, Sim. né? Outro problema também é o problema do crime organizado no Brasil, né? O PCC começou aqui no estado de São Paulo e hoje tomou um vulto nacional. Inclusive está comandando a plantação de maconha lá no Paraguai, né? Eles estão plantando e distribuindo, né? Do começo até o fim. E vindo para o Brasil, né? Sim. Então. E isso daí, como deputado, o que o senhor poderia fazer para combater? Veja bem o seguinte, não é um problema nosso, local, é um problema nacional que tem que ser resolvido em termos de governo federal, em termos de Brasília, de Senado, Câmara dos Deputados, Exército brasileiro. Quer dizer, a inteligência tem que estar ligada nessa área até com a polícia. A polícia militar daqui tem que estar ligada ao Exército, à Polícia Federal, né, nesse combate, senão não tem jeito. Uma maior interação entre as polícias. Muito maior. O senhor é favorável que o cidadão possa comprar uma arma para a sua defesa? Olha, eu tenho uma fazenda. Nessa fazenda tenho gado, tenho lavoura, tenho adubo, herbicida, remédios. E o pessoal invade a minha fazenda, rouba o gado, bota fogo nas coisas e rouba minhas máquinas. Você acha correto? E eles vêm armados, eu não tenho nada? Então o senhor acha possível que o homem do campo possa se armar? Não. Eu acho possível como é nos Estados Unidos. Na sua propriedade, na sua casa, sim. Se você tiver na sua casa, entrar alguém, você pode ter uma arma para se defender. Na sua casa, na sua terra, na sua fazenda, você pode se defender. Olha, o que invadiram de terra, existe, veja bem, sabe qual é o melhor assentamento rural do Brasil? Sabe? Não sabe? Não sei dizer. Aqui, ó, Bela Vista, da usina Tamoio. A usina Tamoio entrou em processo de falência e a terra sobrou, devia para o Banco do Brasil e foi feito um projeto de reforma agrária. Se deu tantos hectares para 500 famílias. O prefeito De Santi foi lá com as famílias, tinha uma vila, reformou, pôs água, esgoto e energia para eles morarem. Veio outro, Medina, pôs numa escola. Veio outro prefeito, inclusive eu, fizemos um dentista, transporte escolar de lá para a cidade, daqui para lá, e depois a eletrificação da área rural. É considerado um dos melhores assentamentos. Né? Agora, você vem aqui e invade, como fizeram aqui, no Horto Florestal, uma área de reserva florestal, de proteção de manancial. Invade lá e fica lá, e sozinho, e ninguém dá financiamento, ninguém dá nada, esses coisas estão passando fome, morrendo de fome. Então, tem que ser organizado. Para isso que nós temos o INCRA, para isso que nós temos todos esses aparatos que tem que dar assistência, senão não adianta. Sou favorável à reforma agrária da propriedade improdutiva, como sou favorável à proteção total da propriedade produtiva. Certo. Alguma pergunta, Augusto? O Newton Veloso está falando, agregar valor aos produtos agrícolas e minerais não ajuda no quesito emprego e arrecadação? Ajuda, Newton. Ajuda muito. Vou te dar uma ideia. Nós somos um grande exportador de minério de ferro. Vai para a China. A China pega o minério de ferro, derrete aquilo, faz vamos dizer, no preço de 10, faz o ferro gusa, que vai vender para nós por 100. Se você pegar o ferro gusa lá na China e derreter e transformar em aço, você vai vender por 1.000. Então, isso é uma política industrial, né, de agregar valor. Agora, essa política envolve o custo da energia, o imposto, envolve tanta coisa que o Brasil está ficando para trás. Nós estamos sendo, pura e simplesmente,
fornecedor de matéria-prima, fornecedor de soja, fornecedor de milho, quando você tem que estar fornecendo óleo de soja, óleo de milho, a ração de soja, a ração de milho, que é o produto desenvolvido. Vou te dar um exemplo muito interessante, coisa que eu trabalhei muito tempo numa usina de açúcar, né? Plantando cana, fazendo açúcar, fazendo álcool. Naquela época, a gente, para começar, tinha que usar eucalipto, porque não tinha. Com o tempo se evoluiu e não usa mais eucalipto, o bagaço é suficiente. Nos últimos anos, sobra o bagaço pela moagem, pela captura, e já se tem a tal de cogeração. Você, a usina, faz energia elétrica para vender. Vende para a companhia na época de seca, quando não tem água. Então, é uma coisa muito boa. Você tem, então, um grande equilíbrio, né? Aí você tem a reforma da cana, tem os órgãos estudando a variedade de cana, as doenças, as pragas, isso tudo tal. Eu fui em Borborema outro dia e estava lá um grande cerealista de amendoim. Amendoim? Amendoim. E como que você faz? Eu planto amendoim na reforma da cana. 20% da área dos canaviais por ano são reformados, ou seja, cada 5 anos você reforma. Então, na reforma, planta amendoim. O amendoim é uma leguminosa que enriquece a terra, fixa nitrogênio. E o cara ainda pega o amendoim e fala: mas o que você faz com o amendoim? Nós vendemos no Brasil, no Nordeste, eles comem muito amendoim. E agora eu já estou exportando para os países árabes, isso, aquilo, outro. De tal maneira que o pessoal que planta amendoim está ganhando mais que o pessoal que planta cana. Então, mas assim, mas por que Borborema, né? Não, porque aqui nós temos cerealistas, nós temos especialistas, e mais ainda, Ibitinga, que é a cidade do bordado, a maior parte dos bordados são feitos em Borborema, a gente faz aqui e leva lá para lá. Então você veja como que é a interação, né? Então essas coisas que nós temos que divulgar, que nós temos que ensinar. Nessa mesma linha de agregar valor aos produtos brasileiros, o que o senhor acha dessa fusão, né, dessa venda da Embraer para a Boeing, né? A Embraer é uma das poucas empresas brasileiras com alto valor agregado, né, que compete no exterior. O mercado de aviões, eu sou favorável, porque a Embraer tem um tamanho brasileiro, mas não tem uma dimensão mundial. A Boeing faz grandes aviões, de muitos passageiros, então há toda uma tecnologia, né? E a Embraer, por filosofia, desde o começo, se dedicou aos aviões de pequeno porte, que a Boeing não faz. E o que cresceu muito nos últimos anos são os aviões de pequeno porte, eles vislumbraram isso. Olha, um avião, ele gasta muito para levantar voo, ele gasta pouco para voar e gasta bastante para baixar, né? Então, um avião menor gasta menos para subir. Então, você tem uma correlação de investimento muito interessante. Acho que para a Embraer crescer, ela se fortalece mundialmente. E outra coisa, a indústria de aeronáutica é uma montadora, não é uma fabricante. As turbinas são da Ferrari, os motores são da Rolls-Royce, cada coisa vem, ela monta o desenho da asa, tá, elas fazem, mas na verdade é tudo montado. Então, é uma evolução. Se nós não fizermos isso, nós vamos ficar para trás. Já o chinês está fazendo, o indiano está fazendo, o russo está fazendo, nós ficamos para trás e eles destroem. Então, é uma necessidade até de sobrevivência dessa empresa. Certo. Vamos um pouquinho lá na educação. O senhor fez articulações para trazer a FATEC para Araraquara. Mas não acha que está faltando cursos, já que existe uma boa e grande estrutura e uma grade muito pouca, né, de cursos? Hoje me parece que tem um, né, Augusto? Acho que é um só. Para uma estrutura da FATEC. A FATEC é a Faculdade de Tecnologia, que ela, para operar, você tem que ter o prédio, equipar o prédio, montar os laboratórios, né, e pegar a vocação nossa regional
nessa direção. Então, qual é a nossa vocação regional? É o agronegócio, ótimo. Mas, ao mesmo tempo, é a indústria metalúrgica. Nós temos aqui a Villares, a IESA, e temos a Randon e temos a Hyundai, fazendo trens, fazendo... Então, a visão que a FATEC tem que se preparar para isso. E ela tem que se preparar com cursos até que não tem na grade dela, né? Então, o curso de engenharia ferroviária, metroviária, são coisas que nós trouxemos. Agora, eles vão se organizando no sentido, não é de uma hora para outra. Olha, 1 ano para conseguir que o governador autorizasse, 1 ano para a prefeitura dar o terreno, 1 ano para fazer o projeto, 1 ano para fazer o prédio e pôr para funcionar, não. Espera aí, 1 ano para mobiliar, pôr os laboratórios. Agora estão desenvolvendo os cursos. Mas não é isso. Eu queria te dizer, o que nós temos de bom, a FATEC, ela complementa o quadro em Araraquara, porque nós temos a Unesp em Araraquara, nós temos a USP em São Carlos, a UFSCar em São Carlos, nível federal, de engenharia, de química, de tecnológico, mas de nível superior. O que nós temos de bom e que quase ninguém fala são as ETEC, as escolas técnicas. Sim. Isso daí, eu trabalhava na Secretaria de Ciência e Tecnologia em 88, quando nós fizemos um estudo de emancipar as universidades com orçamento próprio. Nós também pegamos as escolas técnicas que eram vinculadas à Secretaria da Educação, tiramos de lá e pusemos na Paula Souza. Na Paula Souza elas têm todo um modelo. O aluno, para ir na ETEC, tem que fazer um exame, um vestibularzinho. Né? Antigamente, quem ia fazer escola? Os meninos mais humildes, mais pobres, que não podiam fazer colégio, fazer faculdade, iam para a escola técnica para ter uma profissão. Hoje, 95% de quem faz uma escola técnica, que vai ao colegial, está qualificado para ir para um vestibular de uma universidade e já sai com emprego porque aprendeu trabalhando em alguma coisa. E a nossa escola técnica de Araraquara, nós aumentamos muito aqui o investimento, dobramos o número de vagas com cursos. Em Matão fizeram a mesma coisa, em São Carlos a mesma coisa, e a América não comporta ter ela uma escola técnica, mas tem a extensão da Ana Ferraz lá. Então, à medida que a população da América manifesta interesse em algum tipo de curso, a Ana Ferraz monta uma extensão em Américo, em Gavião Peixoto, na região. Como São Carlos também tem Descalvado, outras cidades. Então, o grande trunfo nos nossos últimos 20 anos é exatamente o ensino técnico. E o futuro da educação passa pelo modelo das nossas escolas técnicas, onde os alunos fazem um pré-vestibular, eles têm uma avaliação, os professores são avaliados, são contratados, são bem remunerados. Então, eu acredito que esse é o crescimento. Já está acabando o nosso tempo, tá, né? Deixa eu fazer mais uma perguntinha. O que o senhor considera uma grande conquista dos mandatos que teve e o que falta conquistar para o próximo? Olha, em 2006, eu me candidatei a deputado estadual, a Santa Casa de Araraquara estava quebrada, fechando, falida. Como está o Brasil hoje? Sim. Aí eu falei, eu vou ser candidato para tentar ajudar a consertar a Santa Casa. Foi o Dr. Walter Cury de provedor. Tá? O Serra, candidato ao governo do estado naquela época, veio para Araraquara. Mas, Rafael, por que você quer ser deputado estadual? Eu falei, Serra, para consertar a Santa Casa de Araraquara. Ele falou, olha, vou falar uma coisa para você. O estado tem 400 Santa Casa. Não é só Araraquara, não é só Matão, não é só São Carlos. Nós vamos fazer um plano para sanear as 400 Santa Casa. Então ele soltou um programa chamado Pró Santa Casa 1. Deu recursos para tirar do sufoco. Depois ele fez outro programa chamado Pró Santa Casa 2. Aí entrou Geraldo Alckmin, fez aí o chamado Santa Casa Estruturantes. Para você ter uma ideia, o sistema SUS é baseado em não cobrar nada. Quando eu era prefeito, a Santa Casa de Araraquara tinha raio-x e ultrassom. Hoje, a Santa Casa de Araraquara, de Matão, de São Carlos ou de Ibitinga tem tomografia, ressonância, cirurgia cardíaca,
quimioterapia, radioterapia, etc. Então, aumentou a gama de assistência, onde o grau de utilização é grande. Agora, os recursos federais que vêm para o sistema SUS são poucos. No meu tempo de prefeito, a gente gastava 5 milhões por mês na saúde, recebia 2 e a prefeitura punha 3. Atualmente, o prefeito deve gastar 30 milhões por mês na saúde e vem 10. Sim. Então, é um déficit. Eu gastava 15% do orçamento na saúde. O atual prefeito, o que saiu, Barbieri, ou agora o Edinho, né, gastam 32% do orçamento na saúde. É insuportável, porque a nossa economia, né, desde o Fernando Henrique Cardoso e o Lula até agora, ela não cresceu 2% ao ano. A população cresceu 2% ao ano. Você não teve aumento de renda no povo, pelo aumento de população. Mas a ciência, a tecnologia médica, cresce 5% ao ano. Então, cada vez mais você aumenta a defasagem entre o que se oferece de graça. Então, eu acho que o que nós fizemos na saúde em Araraquara foi muito interessante, mas com sacrifício. O que nós fizemos na área da educação, ampliando a escola técnica, trazendo o curso de engenharia química na Unesp, trazendo o curso de materiais na Unesp, trazendo a FATEC, é a maneira de estar investindo no futuro, é a maneira que eu encaro de estar colaborando. Fora que corremos atrás aí de fazer estradas vicinais, um monte de coisa, mas o mais importante é isso. E considero que hoje a maior missão é melhorar a qualidade de ensino, qualificar os nossos jovens para esse mercado que aí está. Né? Olha, quando eu era jovem, você ia numa fábrica, você tinha um torno. Você pegava um pedaço de ferro, punha no torno e moldava. Aí você aprendia a desenhar, ver as medidas e ficava calibrando aquela peça e saía pronta depois de um certo tempo. Agora, o torno é um servomecanismo, é um computador. Esse computador, você programa ele, o que vai fazer, você põe o programa nele e o torno sai fazendo. E aí o menino que você qualificou ele não sabe mais fazer a peça. Ele sabe programar o computador para fazer a peça. Então ele programa, põe para ele e fica olhando e fica fazer a peça. Só que naquela época, se eu faria uma peça por hora, ele faz agora 20, 30 peças por hora. Sim. Aumentou a produtividade. É isso que nós queremos, qualificar a nossa juventude. Certinho aí. O nosso tempo está esgotado. Você tem aí 1 minutinho para as suas considerações finais, para passar o seu número e pedir o seu voto. Olha, meu número é 45477. Quem gostar de mim vai votar, eu peço. Mas, ao mesmo tempo, tem outros companheiros, né? Temos aqui em São Carlos o deputado federal Lobo Neto, e tem outros, 4512. Então, mas eu vou falar uma coisa. Nós estamos na encruzilhada do nosso futuro. Nós não podemos permitir que um presidiário condenado dê ordem nesse país. É uma afronta à justiça. Nós não podemos permitir que pessoas despreparadas assumam o Congresso. Não se esqueça do Jânio Quadros, que assumiu, quis fechar o Congresso, tudo que nós tivemos consequência. Então, eu digo a vocês o seguinte, depois dos 70 anos, a gente não fala quantos anos tem, a gente fala quantos anos espera ter de vida. Então, espero ter mais 12 anos. Tá? Não vou ver o Brasil consertado. E com essas pessoas não qualificadas. A única pessoa que hoje tem preparo e está qualificado para dar força ao nosso país chama-se Geraldo Alckmin. E o Dória, para dar continuidade ao que ele está fazendo, que ele fez na cidade de São Paulo, está lá o Bruno Covas fazendo, e para dar continuidade no estado de São Paulo ao que fez o Geraldo Alckmin. Por isso, eu digo a você, pensem bem, pensem em quem é competente. Quando eu estou doente, eu vou, se é dor de dente, eu vou no dentista. Se é o coração, eu vou no cardiologista. Agora, nós estamos querendo, quem está doente do coração, chamar um dentista. Ou quem está com câncer, chamar lá um ortopedista. Não. A pessoa hoje mais qualificada. E São Paulo é o exemplo. São Paulo paga 40% dos impostos desse país. Esse imposto que nós pagamos aqui é roubado lá em Brasília. Nós não podemos permitir isso. Nós temos que ter um paulista dirigindo este país, dando exemplo de honestidade, de seriedade, porque nós não aguentamos mais do que aí está. Por isso eu digo a você,
Votem no Alckmin, que vocês não vão se arrepender. Votem no Dória, que vocês não vão se arrepender. Tem a Mara Gabrilli, que é a nossa senadora, e teremos outros, inclusive Araraquara, honra muito a presença até de um adversário, que é o Barbieri, que já foi prefeito, e que, se for eleito também, poderá estar honrando a nossa cidade. Muito obrigado. Obrigada. E amanhã a gente volta com outra entrevista. E quem vem amanhã, Augusto? Amanhã é o professor Augusto César, do PDT, candidato a deputado estadual. Ok, gente. Muito obrigada e até amanhã. Boa noite.